Galera, vamos dar início agora no estudo dos números complexos, tá bom? Um conjunto novo que está aparecendo aí para vocês. Esses números complexos, esse conjunto, tem sido cada vez mais usual aparecer em vestibulares, em concursos, seja lá o que você for fazer. Então, desde sempre, desde o ensino fundamental 1, que a gente aprende a ter a noção dos números e tudo mais. Daí, a partir do fundamental 2, sexto ano, você começa a ter a noção de conjunto, de fato. Conjunto dos números naturais, formados dos números de 0 ao infinito positivo. Os inteiros. O que acontece nos inteiros? Surgiu agora a parte negativa, ou seja, nós temos lá menos 1, menos 2, menos 3, até o infinito negativo, além dos próprios números naturais. 0, 1, 2, 3, tudo mais. Isso tudo é o conjunto dos números inteiros. Em seguida, surgiram os números racionais. Aqueles números podem ser escritos na forma fracionária, ou seja, os números quebrados, como a gente fala, certo? Depois tem os números irracionais, são aqueles números que não podem ser escritos na forma fracionária. E a união dos racionais com os irracionais forma o conjunto dos números reais. Só que, às vezes, em algumas resoluções de exercícios, nós nos deparamos com um caso onde nós temos a raiz quadrada de um número negativo. Como que a gente vai proceder nesse caso? Um caso mais comum que a gente se depara com isso desde sempre é lá na equação do segundo grau. Então, vem aqui comigo. Então, diversas vezes, durante o cálculo de raiz na equação do segundo grau, nós nos deparamos com delta menor que zero. Então, já está lá no quadro. Delta maior que zero, nós temos duas raízes reais distintas. Delta igual a zero, x1 igual a x2. Delta menor que zero, não existem raízes reais. Ué, mas se não existem raízes reais, existem raízes? A resposta é sim, existem raízes. Onde passou a existir raízes? Os matemáticos inventaram um novo conjunto. O conjunto dos números complexos. Então, dá um bizu aqui. X ao quadrado mais 4 igual a zero. X é igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos 4. Daí você fala, putz, professor, não tem raiz de número negativo. Agora tem. Agora nós temos os números complexos. Então, para resolver esse problema, foi convencionado o seguinte. I ao quadrado igual a menos 1. Então, nós passamos a adotar a letra I, tá certo? Vou continuar no próximo quadro, ok? Vou parar aqui, vou apagar e continuar o conteúdo. Então, galera, vamos ver se vocês entenderam mesmo. Olha essa equação do segundo grau. Menos x ao quadrado, menos x, menos 1 igual a zero. Então, vamos ver quais são as raízes complexas dessa equação. Delta igual b ao quadrado menos 4ac. Mas quais são os valores de A, B e C? São os coeficientes da sua equação de segundo grau. Então, A vale menos 1, B também vale menos 1 e C também vale menos 1. Então, vamos lá. Delta igual menos 1 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 vezes menos 1. Beleza? Menos 1 ao quadrado é 1 positivo. Menos com menos com menos. Menos 4 vezes 1 vezes 1. 4. Então, delta é igual a menos 3. Encontramos o valor de delta negativo. Já era esperado. É o que a gente esperava encontrar mesmo. Já que a gente está trabalhando com números complexos. Então, se estivesse trabalhando com números reais, nós pararíamos aqui, pois não existem raízes reais. Mas como estamos com os números complexos, agora sim existe. Então, x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Então, vamos substituir os coeficientes. Menos com o menos aqui, menos 1. Mais ou menos raiz quadrada de delta. Então, é raiz quadrada de menos 3 sobre
2 vezes menos 1. Beleza? Então, veja bem agora. X é igual, menos com menos dá mais, então dá 1, mais ou menos raiz quadrada de menos 3. Nós sabemos que ela é um número complexo. Então, vamos puxar aqui do lado. Bom, raiz de menos 3, olha aqui dentro dessa nuvem. Raiz de menos 3, você sabe que é igual a raiz de 3 vezes raiz de menos 1, certo? Raiz de 3, sabemos que não vai ter um valor exato, ele é um número irracional. Então fica raiz de 3 mesmo. E raiz de menos 1? Você sabe que é i. Então vamos colocar i aqui. Então raiz de 3 vezes i, nós temos i raiz de 3. Então esse vai ser o resultado. Logo, eu posso colocar aqui mais ou menos i raiz de 3 sobre 2 vezes menos 1 vai dar menos 2, certo? Como menos não pode ficar no denominador, você sabe que x é igual menos 1 mais ou menos i raiz de 3 sobre 2. Então, nossas duas raízes são x1 menos 1 mais i raiz de 3 sobre 2. E x2 igual menos 1 menos i raiz de 3 sobre 2. Essas são nossas duas raízes. Beleza, galera? Vamos para a segunda parte agora. Pessoal, vamos agora para a definição dos números complexos. O z é representado pelos números complexos, ok? Ele é um número complexo. Então, z igual a mais bi. Essa é a forma do número complexo, onde a é a parte real e b é a parte imaginária. Então, olha aqui, z igual a 5 menos 2i. Então, o a vale 5. O 5 é a nossa parte real. O b vale menos 2. Então, menos 2 é a nossa parte imaginária. Então, eu posso ter 3 tipos de números complexos, ok? Eu posso ter um número complexo real. Quando eu tenho um número complexo real? Quando b é igual a 0. Ou seja, quando b vale 0, eu fico com z igual a a. Como aqui no exemplo, z igual a 2. Então, é um número real. Ou seja, você já deve ter percebido o seguinte, que o conjunto dos números reais está contido no conjunto dos números complexos. Ou seja, eu posso falar que todo número real é um número complexo. Vamos para a segunda classificação. Ele pode ser imaginário, quando b é diferente de 0. Como aqui no exemplo, z igual a 3 mais 2i. Então, tenho a parte real e tenho também o b, que é a nossa parte imaginária. Então, aqui eu tenho um número imaginário, certo? E ele pode ser imaginário puro. Imaginário puro, o b tem que ser diferente de 0 e o a tem que ser igual a 0, ou seja, não tenho parte real agora no número. Eu só tenho a parte imaginária. Como aqui no exemplo, z igual a menos 5i. Então, eu só tenho a parte imaginária, ele é imaginário puro, certo? Vamos dar início agora na outra parte. Galera, então vamos lá. A igualdade de números complexos. É bem simples. Qual é a condição para dois números complexos serem iguais? Basta que suas partes reais sejam iguais e suas partes imaginárias também sejam iguais. Ou seja, a mais bi é igual a c mais di. Para eles serem iguais, então a tem que ser igual a c e b tem que ser igual a d. Essa é a condição para ter uma igualdade entre números complexos, ok? Vamos a um exemplo. Sabendo que z igual a 5 mais k menos 2 e EW
é igual a 2m menos 3i, e eles são iguais, encontre o valor de k e m. Ou seja, os dois números complexos aqui são iguais. Então, se eles são iguais, basta eu respeitar o quê? A minha condição de igualdade. Parte real igual a parte real, parte imaginária igual a minha parte imaginária. Então, vamos lá. É só fazer as igualdades. 5 igual a 2m. Então, significa que m tem que ser igual a 5 meios. Encontramos o valor de m. Agora o k. K menos 2 é igual a menos 3. Então, k é igual a menos 3 mais 2. Logo, k é igual a menos 1. Agora é só você verificar se você não sentir segurança. 5 é aqui, então aqui também tem que ser 5. 2 corta com 2, sobra só o 5. Fica com a parte real igual. Menos 1 menos 2, k vale menos 1, então menos 1 menos 2, menos 3. Aqui embaixo é menos 3 também, então os dois complexos são iguais. Beleza, galera? A igualdade é só isso. Vamos fazer agora um exercício para fixar, um pouco mais complicado. Galera, então vamos lá. Vamos agora praticar em dois exercícios, beleza? Olha aqui, o primeiro. Sabe-se que os números complexos, Z1 igual 2m mais 2m vezes, abre parênteses, 3m, fecha parênteses, mais 3m mais 5i, e Z2 igual 2m ao quadrado mais 12 mais 4, abre parênteses, n mais 1, fecha parênteses, i são iguais. Então, os valores de m e n são respectivamente. Então, ele falou para mim que os dois são iguais. Logo, a parte real tem que ser igual à parte real e a parte imaginária tem que ser igual à parte imaginária. Ele quer saber os valores de m e n. É só fazer essas igualdades. Então, vamos igualar as partes reais primeiro. 2m, abre parênteses, 3 mais n é igual a 2m ao quadrado mais 12. Aplicando a distributiva, 2m vezes 3, temos 6m. 2m vezes m, 2m ao quadrado. Isso é igual a 2m ao quadrado mais 12. Repare que 2m ao quadrado é positivo de ambos os lados. Então, você pode simplesmente cancelar, porque vai dar zero. Então, 6m igual a 12. 6 está multiplicando, passa dividindo. m é igual a 12 dividido por 6. Então, m é igual a 2. Já achamos o valor de m. Beleza, já eliminamos duas alternativas. Só sobraram essas duas. Agora, vamos achar o valor da parte imaginária. Valor de n. Para que as duas partes sejam iguais. Então, o valor de n torna as duas partes imaginárias iguais. 3n mais 5. 3n mais 5 é igual a 4, abre parênteses, n mais 1. Então, fazendo a distributiva, ficamos com 3n mais 5 igual a 4n mais 4. Trocando de lado, 3n menos 4n igual a 4 menos 5. 3n menos 4n menos n. 4 menos 5 menos 1. Como não pode ficar negativo, multiplicando aqui por menos 1, inverte o sinal de todo mundo. Então, n é igual a 1. Então, n vale 2 e n vale 1. Portanto, a alternativa certa, alternativa B. Beleza, galera? Então, vamos para o próximo. Se tiver dúvida, já sabe, escreve no comentário.
complexo Z igual a menos 4 mais B menos 5i será um número imaginário puro. Então, eu quero que ele seja imaginário puro, C. Então, qual a condição para ele ser um imaginário puro? Nós vimos lá no começo da aula que para ser um imaginário puro, o valor da parte real tem que ser 0. E o valor da parte imaginária tem que ser diferente de 0. Só aplicar essa regra agora. Então, A menos 4, que é a nossa parte real, tem que ser igual a 0. Então, A tem que ser igual a 4. Beleza? E a nossa parte imaginária tem que ser diferente de 0. Então, B menos 5 diferente de 0. B, portanto, tem que ser diferente de 5. Então, B não pode ser 5. Então, A vale 4 e B é diferente de 5. Olhando a alternativa, nós vemos que a alternativa B apresenta essa resposta. Entenderam, galera? Qualquer dúvida já sabe, estou aí para ajudar vocês. Um abraço, até a próxima!